Conquistar uma Olimpíada não é tarefa fácil. É necessário muitas horas diárias de dedicação aos estudos e determinação para alcançar o objetivo, e sem contar na concorrência de cada prova. O estudante erechinense Leonardo Melito, participante de várias provas, já coleciona diversas medalhas e nas Olimpíadas da UBMEP levou a tão desejada medalha de ouro. Acompanhe nosso bate-papo. E nós iniciamos essa última semana do mês de janeiro, quase encerrando as férias escolares e com uma boa notícia. Com um aluno que é exemplo de dedicação, de muito estudo e perseverança. Eu estou falando do Leonardo Melito, que é um medalhista. Esse menino tem ganhado muitas medalhas através da sua dedicação, estudando e participando de concursos. E hoje a gente vai trazer para você se inspirar. Você que tem um filho adolescente, você que gostaria de repente de participar de algum concurso, seja de matemática, português, enfim, de qualquer área e conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho ou uma bolsa de estudo, acompanhe essa entrevista que ele é uma grande inspiração. Bem-vindo à TV Erechim, Leonardo. Bom dia, obrigado. É uma grande experiência estar aqui, é uma grande honra e poder compartilhar um pouquinho da minha história e minhas conquistas aqui no programa. Pois é, você é um menino extremamente jovem, né? Tem pouca idade, mas muito determinado. Você busca o que você quer. Me conta um pouquinho como foi a tua trajetória escolar e o porquê te despertou para esse universo de participar de concursos. Eu estudei aqui em Erechim, no Santo Agostinho, meu ensino fundamental inteiro, então escola pública, mas mesmo assim eu tive uma educação boa, essas medalhas, minhas três primeiras medalhas da UBMEP, que seria a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, foi onde eu me descobri. Essa foi a Olimpíada onde eu teve um marco inicial, porque elas são quase que obrigatórias nas escolas públicas e quando eu fiz ela a primeira vez, foi uma surpresa, eu ganhei uma medalha de bronze. A minha mãe, ela é professora, então eu já tinha um certo incentivo em casa na área da matemática, meu pai também sempre me incentivou, então eu já tinha uma proximidade com a área e eu consegui ir bem nessa primeira Olimpíada que eu participei. Daí, em seguida, eu fiz o programa UPIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que ele é basicamente um programa voltado para jovens que ganharam alguma UBMEP e daí ele meio que prepara para a próxima Olimpíada. Então, essas duas foram as posteriores que eu ganhei. Essa em 2018 eu ganhei a de bronze e a de 2019 eu tive a honra de ganhar a de ouro, que a de ouro ela é entregue em cerimônia nacional. Foi entregue lá em Salvador, só que por causa da pandemia, não foi possível entregar em 2020, então só foi possível entregar agora, em 2022, que passou. Então eu fui lá para Salvador receber ela, e lá eu tive a oportunidade de conversar com outros medalhistas, lá estavam todos os medalhistas reunidos, então eu consegui ver a visão de cada um, coletar a experiência, ver porque alguns já estavam na faculdade, outros já estavam quase se formando, então eu tive uma boa... consegui pegar um pouco da visão deles. E em seguida vieram as outras medalhas que depois que eu terminei meus estudos aqui em Erechim, no Santo Agostinho, eu fiz o concurso para estudar lá em Passo Fundo, no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, e eu consegui passar lá, e lá eles têm uma cultura de incentivar a fazer as Olimpíadas Científicas, que lá a gente participa da Olimpíada de Ciências, da Olimpíada de Astronomia, a Olimpíada de Biologia também. Então eu ganhei 2 medalhas de ouro da Olimpíada de Ciências, que engloba História, Biologia, Química, Física, enfim, todas as ciências. E uma de prata de Astronomia. Eu ganhei também uma regional, uma Olimpíada Regional de Matemática, que foi feita lá em Santa Maria, com os professores do PIC, eles que meio que conduziram essa Olimpíada, e eu consegui ganhar ouro lá também. Pois é. Como é que você estuda? Como é que você se prepara para participar desses concursos? Como é que é a tua rotina diariamente? Bom, nessas primeiras aqui eu não tinha muito a noção de como funcionava o BIMEP. Eu cheguei lá e me explicaram um pouco como que funcionava, que tinha que, é uma prova descritiva, a segunda fase, então tinha que explicar com meus cálculos e tal.
Então foi uma explicação mais breve e eu tive a sorte, não digo, mas eu tive a experiência de poder ganhar uma medalha já, né, na primeira vez que eu participei. Nas próximas eu já tinha um conhecimento por ter feito o PIC, eu sabia que para essas Olimpíadas é muito importante refazer questões, refazer provas, então eu tinha uma rotina de participar do programa, chegar em casa depois, fazer os exercícios do programa, eu busquei na internet os bancos de questões e as Olimpíadas, né, as provas de Olimpíadas já passadas, e eu refazia as provas. Então, naquela época que eu estava bem focado nas Olimpíadas, eu fiz bastante isso, eu inseri na minha rotina um horário que eu ia fazendo as provas anteriores e estudando para conseguir as Olimpíadas. Só que agora, no ensino médio, né, em questão de sempre lá onde eu estudava era integral, eu não tinha tanto espaço, né, horário assim para eu conseguir. Então eu tive que meio que aproveitar o que a aula dava e aproveitar as matérias que eu aprendia na escola para conseguir fazer. Então não tinha muito tempo destinado só para as Olimpíadas, era mais com o que eu aprendia na aula. Pois é, Leonardo, tu tinha habilidades a mais, por exemplo, de entender a matemática, de entender o português, de entender a física, enfim, ou algumas dessas matérias você tinha um pouco de dificuldade, que você precisava dedicar mais tempo em cima delas? Eu sempre tive facilidade em matemática, inclusive eu fiz aqui em Erechim o Kumon, que é um curso, e eu já tinha facilidade, eu fui fazer aula depois dessa segunda, eu fui fazer o Kumon lá, e é um curso que basicamente te força a ter raciocínio rápido e entender os conhecimentos desde o básico. Então, lá eu peguei a base, mas eu já tinha essa facilidade em matemática, eu sempre gostei, desde sempre. Então, a matemática sempre foi mais fácil para mim que as outras. E física, como envolve matemática e o pensamento lógico, eu também já tinha uma facilidade. E ciências eu sempre gostei muito, inclusive até hoje eu assisto vídeos na internet de, sei lá, conteúdos diversos sobre biologia, química, física, algumas curiosidades e tal. Então, eu tive uma noção dessas áreas a partir desses vídeos e dos meus estudos. Já a parte de português, assim, eu já era um pouco, né, ficava um pouquinho para trás, mas até por isso que não tem nenhuma medalha aqui, mas eu sempre me dediquei mais para entender essas do que a matemática e as outras. Você, como estudante, sempre se diferenciou nas escolas e nas turmas que você estudava. Compreender a matemática é necessário também entender um pouco do português, porque são duas disciplinas muito afins. Geralmente quem entende matemática entende português, correto, né? Sim. E você também auxiliava os seus alunos para que eles tivessem possibilidades de melhorar as suas notas, o seu desempenho escolar? Sim, sempre que me fazia alguma pergunta, às vezes, claro, né, durante a aula, às vezes o professor não está podendo falar com todos ao mesmo tempo, porque são vários alunos, então eu auxiliava algumas vezes durante as aulas para algum exercício que não soube fazer e tal. E sobre o português, principalmente na UBMEP, tem muito disso de interpretar. Quando eu disse que eu não sou tão bom na português, é redação, alguma coisa assim, sabe? Sim. Em função das gramáticas, que se tu não estuda, se tu não decora algumas regras, tu não tem como, né, fazer uma redação boa e tal. Só que a interpretação de texto na UBMEP ela é fundamental, porque às vezes ela pede uma coisa específica e uma palavra ou outra que muda todo o raciocínio que tem que seguir. Então, a interpretação de texto nas Olimpíadas é muito, como que eu posso falar? Ela é muito cobrada, né? Meio que escondida, mas ela está ali. Essa medalha que você ganhou de ouro, o que ela representa para você? A UBMEP, ela me proporcionou, assim, como que eu posso falar? Ela foi o marco inicial para toda essa, não ambição que eu tenho, mas essa coisa de eu querer ir para frente, de eu conquistar mais. Então, quando eu ganhei de bronze, a cerimônia regional de entrega das medalhas foi lá em Passo Fundo. Então, de certa forma, eu saí de casa, eu fui lá, conheci outras pessoas e eu olhava para aquelas pessoas de ouro, que tinham ganho ouro, e eu falava, tipo, nunca vou conseguir isso, porque é muito difícil. Então, eu tive inspiração neles e eu falei, eu quero ser que nem eles, porque, né, é uma conquista muito grande na minha visão. E quando eu conquistei ela, foi uma emoção muito grande, porque foi batalhado e eu consegui a de ouro, que é uma das mais difíceis, né? Então, tem pouca gente na região que tem ela, inclusive do programa.
a gente fazia tempo que a gente não tinha medalhistas de ouro aqui em Erechim região, só que nesse ano, no mesmo ano que eu ganhei essa medalha de ouro, lá no PIC tiveram outros 4 medalhistas de ouro, que seria a Vitória, que é daqui de Erechim, não lembro qual estuda, e mais 2 irmãos gêmeos lá de Estação que também ganharam de ouro. Quais são os requisitos, o que eles avaliam para conceder uma medalha de ouro, já que cada Olimpíada são poucas pessoas que conseguem essa medalha de ouro? A UBMEP e as demais, essa aqui de astronomia, agora faz tempo que eu participei, mas era um pouquinho diferente porque era online e tal. Mas essas daqui, na primeira fase ela é objetiva, então fazia a questão, assinalava no gabarito e mandava. São 20 questões e quem acerta mais na escola passa, tem uma determinada porcentagem ali, acho que é 5% dos estudantes passam para a segunda fase. Na segunda fase ela é descritiva, ou seja, tem uma tabela lá que os professores têm que seguir, de tipo assim, o aluno utilizou determinado raciocínio, o aluno escreveu os cálculos de tal forma. Então, cada maneira que você escreve, você ganha uma nota maior ou menor. Então, o objetivo lá na descritiva é tentar explicar da melhor forma possível o teu raciocínio. Às vezes tu faz de cabeça a conta, e chega no resultado, mas tem que explicar, tem que demonstrar, e quanto mais matemática tu envolver na demonstração, quanto mais álgebra, quanto mais cálculos demonstrar, melhor. Menos português, é uma forma mais abstrata de responder a resposta na UBMEP. E as demais, a Olimpíada de Ciências, ela também é descritiva, só que daí envolve mais biologia, história, então cada questão vai ser um pouquinho diferente a correção. Então, basicamente são essas, e a maioria segue esse estilo, primeira fase objetiva, segunda fase descritiva. Pois é, e agora passado esse período aí, essa emoção de ter ganhado essa medalha de ouro, quais são os planos do Leonardo a partir de agora para esse 2023? Com essa medalha de ouro da UBMEP, eu consegui uma bolsa lá na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e ela vai me proporcionar um estudo na faculdade em um dos campos, das matérias dela, uma das áreas que ela trabalha. E eu poderia optar entre elas, que era economia, ciências de dados e inteligência artificial, matemática aplicada, administração e acho que alguns outros cursos. E eu acabei optando por economia, então nesse ano 2023 eu estou indo lá para o Rio de Janeiro para estudar economia na Fundação Getúlio Vargas. É bolsa integral e eu vou poder morar lá com eles, sem pagar nada de moradia e tal. Então é uma baita bolsa que eu consegui com essa medalha. Foi até uma surpresa para mim, eu recebi a carta esse ano, ano passado, início do ano passado, e eu nem estava ambientado muito com a economia, eu não tinha muito conhecimento, mas como veio uma oportunidade muito boa, eu acabei estudando, vendo quais áreas trabalhava, enfim, como funcionava, e eu acabei optando por ela. Será uma abertura de portas muito grande para você estar lá no Rio de Janeiro, numa universidade conceituada, conhecida no mundo todo e com muitas oportunidades de uma inserção imediata, de repente, no mercado de trabalho como trainee ou qualquer outra inserção que o mercado naquele momento esteja necessitado. Vai conseguir, de repente, conciliar estudo, trabalho, ou nesses primeiros anos a tua intenção é realmente só estudar? Esses primeiros anos eu pretendo só ficar estudando, eu vou ver como que vai ser lá, se a rotina vai ser puxada, quem sabe eu posso estudar para tentar passar em outro concurso, já durante a faculdade eu tentar conciliar, mas eu acredito que vai ser difícil, porque eu estou acostumado com o ensino médio e o ensino médio e a faculdade é bem diferente. Então, o objetivo é esses 4 anos serem bem aproveitados para que quando eu sair da UAU eu consiga um estágio em uma empresa multinacional, quem sabe, ou já me inserir no mercado financeiro, ou quem sabe conseguir uma próxima bolsa de um intercâmbio para que eu consiga fazer uma pós ou alguma coisa assim fora do país. É um objetivo que eu tenho em mente, então tem que trabalhar para conquistar ele. E durante esse período, vai continuar participando de concursos ou agora só vai se dedicar aos estudos? Infelizmente, eu não consigo participar mais das Olimpíadas, já que elas são do ensino médio. Deve ter alguma outra que faz depois do ensino médio, mas agora eu pretendo ainda continuar fazendo alguns concursos militares, assim, mais para
testar, numa dessas eu posso passar e quem sabe estudar lá também, que tem os institutos de engenharia, tem instituto, né, enfim, militar que concedem as faculdades. Então, uma dessas eu posso ir tentar lá também ao mesmo tempo, mas o foco principal agora é focar só na faculdade. Qual é a dica que tu dá aí para os estudantes, os alunos que estão assistindo essa entrevista, de repente para os pais que também estão assistindo a entrevista? O que tu tem a dizer? Bom, eu tive a sorte de conseguir ter facilidade em matemática, então não adiantaria eu estar me forçando em outra área, então eu tenho mais facilidade nela, então eu tento me esforçar mais nela. Então uma dica que eu dou é cada um procure a área que tem mais facilidade e busque, né, se esforçar nela, conquistar a base, que nem eu disse antes. Eu conquistei a base da matemática, eu aprendi bem a base dela, para depois ir subindo degrau por degrau e conseguindo as partes mais difíceis. Então, eu digo isso, cada um tem que buscar a sua área. Se você é bom em história, vá em frente, estude, aprenda a base boa dela e depois tente avançar mais passos, uma pesquisa mais, né, mais específica, mais completa. E mesma coisa com a química, com a física, se tiver mais facilidade em português, em redação. Então é isso que eu digo, procure a sua área específica, que você tem mais facilidade e tente forjar a sua base boa para depois subir os degraus. E é possível estudar em casa sozinho, só com o auxílio da internet? É possível, é possível. Às vezes é um pouco mais difícil se manter disciplinado, em questão de que tem mais distrações do que numa sala de aula, mas é possível, sim. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, acho que todos os alunos faziam isso até, porque às vezes tu esquece uma coisa ou outra dada em sala de aula, tu busca materiais na internet para poder estudar para as provas. Então, é possível sim, tem até cursinhos online agora para vestibulares, então é possível estudar pela internet, mas claro, com o auxílio de um professor é muito melhor. Durante todo esse período foram mais de 10 medalhas que você conquistou, dedicado aos estudos, a horas em frente ao computador, em frente a livros, e valeu muito a pena, né, Leonardo? Isso aí. Eu tenho gratidão por todo esse, né, pelas oportunidades que meus pais proporcionaram, que meus professores proporcionaram, que as escolas proporcionaram, mas teve muito esforço também para eu conseguir elas. Então, eu olhando agora para elas, eu sinto orgulho dessas conquistas, mas teve muito esforço por trás. Quero te agradecer por estar aqui hoje compartilhando a tua história e, como eu já disse antes de nós começar essa entrevista, quando estiver formado, você vai voltar aqui para contar todas essas conquistas e a gente poder vibrar e celebrar junto com você cada uma delas, porque você é muito merecedor. Parabéns! Muito obrigado.